Se eu roubar dos ricos e alimentar os pobres, isso é bom ou ruim? Se eu dirigir acima do limite de velocidade para levar meu filho doente ao hospital, isso é bom ou ruim? O que é bom? E o que é ruim? O que é moralidade? E você, como pessoa? Você tem moral? Moralidade é o que a sociedade trata como certo e aceitável. São os padrões de pensamentos, comportamentos e ações que todos em um grupo concordam em seguir para que todos possam viver em paz. Quando você define assim, a moralidade soa como a lei. No entanto, embora a lei seja influenciada pela moralidade, elas não são a mesma coisa. Roubar é contra a lei. Seja você roubando dos ricos ou dos pobres, roubar é um crime. No entanto, muitas pessoas considerariam roubar um pedaço de pão para salvar um morador de rua da fome como moral. Dirigir acima do limite de velocidade é um crime, mas quando pode ajudar a salvar a vida de uma criança doente no banco de trás do seu carro, torna-se a ação mais nobre. Invadir uma propriedade alheia é um crime, mas quando há uma tempestade se aproximando e você não tem para onde ir, se abrigar sob a sombra da varanda de alguém provavelmente não vai colocá-lo no livro negro da sociedade. Por outro lado, também há coisas que são consideradas imorais, mas não são criminosas. Colar em uma prova não é um crime, trair um parceiro não é. No entanto, ambos são considerados imorais. Quebrar uma promessa é uma das coisas mais imorais que se pode fazer. Embora a lei e a moralidade sejam diferentes, elas são bastante semelhantes em muitos aspectos. Tanto a moralidade quanto a lei são construídas sobre a base do respeito por todos os seres humanos, bem como da autonomia da vida, propriedade e crenças. Uma é escrita, e a outra geralmente é implícita. À medida que os seres humanos evoluem e aprendem coisas novas, nossas morais mudam. É por isso que a moralidade não é estática. Ela evolui com o tempo à medida que as pessoas compartilham suas experiências e crenças sobre o mundo. Hoje mais do que nunca, estamos caminhando para um lugar em que a moralidade não está mais ligada à religião. É mais sobre o que é a norma social e como você opera em torno dessa norma. Agora reconhecemos a necessidade de uma moralidade secular que transcenda as crenças pessoais das pessoas e busque o bem do público em geral. No entanto, há um argumento contra esse tipo de moralidade. A ideia da moralidade subjetiva. As pessoas que acreditam que a moralidade é objetiva geralmente dizem que, se a moralidade se tornar subjetiva, todos podem simplesmente criar sua própria moralidade, e nunca poderemos dizer que eles estão errados em relação a qualquer coisa. E embora haja alguma verdade nisso, ainda há, é claro, muitas falhas nesse argumento. Se a moralidade é objetiva, deve haver semelhanças substanciais no que cada cultura considera correto e aceitável, assim como ações que são consideradas tabu universalmente. Mas é quase impossível encontrar uma questão moral com a qual todas as culturas do mundo concordem. Se nem as ações mais bárbaras são consideradas bárbaras em todas as culturas, como podemos dizer que a moralidade é objetiva? Outro problema com o argumento da moralidade objetiva é que, para a moralidade ser objetiva, ela deve ser definida por uma entidade externa, em outras palavras, um Deus, ou pelo menos algo que esteja codificado em todos nós como seres humanos. Mas nesse caso, a maioria das religiões não concorda com as regras que foram dadas por seu Deus. Na verdade, mesmo dentro das religiões, nem todos concordam ou seguem o mesmo conjunto de regras. Então, como determinamos então qual grupo de pessoas está certo sobre o que está errado? Veja, a moralidade não é apenas uma análise crítica. A moralidade está entrelaçada com a emoção. As ligações entre amigos, parceiros, pais e filhos, essas são as bases sobre as quais a moralidade se apoia. Tire as emoções e tudo o que resta é análise crítica e tomada de decisões baseada em custo e recompensa. E isso simplesmente não é moralidade. A moralidade é uma função do cérebro. Se a área do cérebro logo atrás da testa, a poucos centímetros dos olhos, for danificada, o julgamento moral de uma pessoa pode mudar completamente.
Seu julgamento moral, especialmente em situações de vida ou morte, se torna distorcido. Em um estudo, pessoas com esse tipo de lesão estavam dispostas a estrangular um bebê, desde que isso salvasse a vida de outra pessoa. Isso é vil e impensável para você, porque você sente compaixão e culpa. Mas quando o córtex pré-frontal ventromedial, responsável por criar essas emoções, está danificado, assim é sua bússola moral. Portanto, se a moralidade pode ser afetada por nossa constituição biológica, o que é a moralidade? Biológica ou cultural? Na verdade, é ambas. Biologicamente, o que nos distingue de outros animais é nossa capacidade de tomar decisões morais. E essa capacidade se deve a 3 coisas. Podemos antecipar as consequências de nossas ações, podemos fazer julgamentos de valor e podemos escolher entre cursos de ação alternativos. No entanto, embora a capacidade de tomar decisões morais seja biológica, os códigos morais de conduta são estritamente culturais, construídos a partir da necessidade de coabitar com sucesso. É por isso que cada cultura tem sua própria moralidade. A moralidade é uma coisa complexa. Assim como cada ser humano está em uma jornada diferente da vida, todos somos guiados nessa jornada por diferentes bússolas morais. É por isso que a moralidade é um assunto difícil de se falar. Porque não importa o que você diga, sempre haverá pessoas que discordam de você. O que algumas pessoas consideram justiça, outras consideram vingança. Falar sobre a moralidade, em certo sentido, nos torna a todos mais morais. Pois nos ensina por que somos como somos e como podemos melhorar nisso. A moralidade não é medida em absolutos, mas em frações de diferentes peças de diferentes lugares que compõem o todo que conhecemos como humanidade.